transporte integrado aqui na capital já começou a funcionar de maneira ainda tímida e muitos usuários ainda não sabem direito como fazer para usar plenamente esse serviço. Quem vai nos ajudar a responder essas dúvidas, essas perguntas, é a repórter Gorete Santos. Fique atento. Gorete Santos, boa tarde. Quais são as principais questões? Já está funcionando mesmo? De que maneira que está funcionando o sistema de integração do nosso transporte coletivo, Gorete? Boa tarde, Gelson, mais uma vez. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Por enquanto, os terminais aqui da região sudeste, que foram os 2 primeiros inaugurados na semana passada, funcionam somente nos finais de semana. Foi a forma que a SeTrans achou para adaptar, na verdade, a essa nova realidade, a esse novo sistema de transporte público aqui na capital. Para você ter uma ideia, a estimativa é de que quando funcione normalmente, só aqui no terminal onde nós estamos, terminal do Itararé, circulam cerca de 18 mil pessoas por dia. Lá no terminal Livramento, bem perto daqui também, um número ainda maior, 28 mil. A gente conversa agora com o gerente de planejamento da SeTrans, o Vinícius Rufino, que pode nos ajudar a responder a essas perguntas, tirar dúvidas dos usuários do transporte coletivo, especialmente aqui da região onde já começou. Por que só nos finais de semana? Não dava já para fazer essa adaptação para todos os dias da semana? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. De fato, é um momento de adaptação, tá? A gente sabe que é uma mudança muito grande, certo? Especialmente por conta dessa intermediação. É uma mudança que traz uma eficiência melhor no sistema, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que o usuário se adapte, entenda melhor. Hoje ele já tem um costume de uma faixa horária, o próprio horário muda porque a frequência aumenta, mas mesmo aumentando a frequência, ele precisa se adaptar a essa mudança, a mudança de rotina, a questão, eventualmente, de uma espera que ele vai ter que fazer no terminal, que por mais agilidade que se dê no sistema, por mais o usuário vai estar acostumado com a realidade e ele precisa se adaptar a essa nova realidade. Uma das grandes dúvidas é onde eu pego o ônibus. Eu quero ir para o centro da cidade, eu quero ir para determinado bairro. Tem 2 terminais funcionando aqui. Essas linhas passam pelos 2 ou não? Como que eu posso ter acesso a essa informação? Pronto, de cada terminal de bairro, por assim dizer, é importante ressaltar que nesse primeiro momento nós estamos colocando a integração para operar dos terminais do Alto da Ressurreição, da Redonda e do Parque Jurema. Eu saindo de um desses bairros ou do atendimento das linhas que passam, dos bairros por onde passam essas linhas, eu vou me dirigir para um dos 2 terminais dependendo do destino final. Se o destino final for algum ponto que passe pela Barão de Gurgueia ou Miguel Rosa, eu venho para o terminal do Itararé. Vou pegar uma alimentadora que vai me trazer para o terminal do Itararé. Se o meu destino final é algum ponto na João 23, algum ponto passando pelos shoppings ou algum ponto passando pela Ponte Alferraz, ali pela maternidade, eu vou para o terminal do Livramento. E é necessário ter aquele cartão expresso para poder ter acesso a essa integração. Exatamente, é uma informação muito importante e uma questão que o usuário precisa estar bem ciente. Toda a integração ela é feita pelo cartão de bilhetagem eletrônica. Mesmo no terminal de integração, para dar uma flexibilidade maior para o usuário, para dar mais opções de mobilidade, essa integração foi mantida no cartão de integração, no cartão de bilhetagem eletrônica. Então, assim, para aquelas pessoas que já possuem algum tipo de cartão, ou o cartão de vale transporte, ou o cartão do estudante, ou o cartão expresso, não precisa se preocupar. Tendo crédito no cartão, vai fazer a integração normalmente. Vai pegar até 3 ônibus, considerando o alimentador, um troncal e mais um ônibus de outra zona tradicional. Ele vai fazer a integração pagando apenas uma passagem normalmente, dentro daquele tempo de 2 horas. Quem não possui cartão, quem até então paga em dinheiro, vai precisar ter um cartão. Nesse primeiro momento, nesse primeiro final de semana, para essas situações eventuais, nós fizemos um plano contingencial para autorizar as pessoas a utilizarem uma porta de desembarque, mas reforçando que no próximo final de semana já não vai ser possível, certo? Pessoas que pagam em dinheiro têm que ter um cartão para fazer a integração. A gente observa aqui no terminal, Vinícius, ao longo de todo o terminal tem várias plataformas numeradas, né? Ao total aqui são 13 plataformas. Isso serve
para orientar o usuário de que forma? A indicação das plataformas é a indicação do ponto onde eles vão pegar cada linha específica. Como em primeiro momento a gente precisa avaliar o comportamento da própria operação das linhas, a gente ainda não definiu quais linhas vão parar em cada plataforma. Isso está sendo definido essa semana, para o próximo final de semana a gente já ter essa operação consolidada. Joyce, tem uma pergunta do estúdio, pois não? Eli Lopes. Gorete, boa tarde à nossa entrevistada. Algumas dúvidas dos telespectadores, alguns reclamando sobre a redução da frota, que sentiram essa redução no fim de semana, outros dizendo que houve uma demora para que esses ônibus passassem, aquele ônibus que ele já é acostumado a pegar para o lazer e para trabalhar, eles acham que tem demorado mais. Quer saber se vai haver uma solução mais rápida para esse problema nos próximos dias. E tem uma dúvida aqui sobre a questão do ponto de integração. Se, por exemplo, ele vai do Dirceu ao Porto Alegre, onde é que ele integraria? Qual seria esse ponto? E outros telespectadores também com dúvidas em relação a esse local da integração. Onde seria? Ok. Vamos de uma por uma. Primeiro, questão. Não houve redução de frota. Certo? A frota, o que houve foi um remanejamento da frota para ser redistribuída nessas duas pontas, vamos dizer assim. Uma parte fica operando na alimentação do terminal, vindo dos bairros, e outra parte da frota fica na linha tronco, tá? Na linha que vai do terminal para o centro. O que acontece de fato, isso está lá em toda a projeção da operação, pelo contrário, nós ampliamos a quantidade de viagens nesses trechos. Certo? Em alguns locais, em alguns bairros em que tinha um atendimento muito esporádico, por exemplo, tem bairros aqui da Zona Sudeste, locais em que agora estão sendo atendidos no final de semana, que a gente tinha 10 viagens durante o sábado inteiro, por exemplo. Agora nós temos 40 viagens passando por aquele bairro, vindo para o terminal, e mais 40, 45 viagens do terminal para o centro em cada linha troncal. Então, de fato, não houve redução de frota. O que o usuário, já respondendo a próxima pergunta, o que o usuário de fato estranha é o fato de agora ele estar tendo que pegar 2 ônibus e ter que fazer, eventualmente, alguma espera pelo próximo ônibus no terminal. Não dá para perceber, em princípio, o ganho de tempo. Porque, assim, se o usuário está acostumado, vamos dizer, a saber que naquele bairro dele, ele tem um ônibus que passa às 10 e um outro ônibus que passa às 11, ele tem 1 hora de espaço entre um carro e outro, certo? Então ele já se prepara para isso. Agora nós temos, dependendo do local, um carro saindo a cada 30, 20 minutos. Então eu vou ter, naquele local que passava um 10, depois 11, eu vou ter passando um 10, outro 10 e 20, outro 10 e 40 e assim por diante. Então, quando o usuário pegou aquele carro de 10 e 20, achando que ainda era aquele de 10 que estava atrasado, que na verdade ele só pegaria o de 11, ele chegou no terminal e esperou mais uns 10 minutos, 5, 10 minutos pelo próximo carro e já foi para o destino final, ele sentiu, assim, teve aquela percepção de uma situação pior porque ele teve que esperar pelo outro carro, não foi direto. Mas, de fato, ele teve um ganho de tempo porque ele chegou no destino final num tempo inferior ao que ele teria que esperar pelo próximo carro. Em relação à localização, eles estão com dúvida ainda em relação a esse ponto de integração? Exatamente. O ponto de integração, como eu falei, a nossa integração ela continua sendo aberta. Então, assim, o terminal de integração ele é um grande ponto estratégico para a gente fazer a conjunção dessas linhas, do alimentador para o troncal e vice-versa. Se eu quero ir para uma outra zona da cidade, de fato, eu vou poder pegar esse terceiro ônibus em qualquer local em que eu tenha essa aproximação desse carro. Se eu vou, por exemplo, para a Praça da Bandeira, eu peguei um troncal lá no Livramento e fui para a Praça da Bandeira, lá eu vou integrar com as linhas que estão passando por lá. Se por acaso o ponto que eu desci na Praça da Bandeira e eu vejo que tem um tempo dentro das 2 horas, eu tenho tempo ainda e quiser ir até a Praça João Luiz para pegar um outro ônibus, eu posso fazer essa integração. Eu não sou obrigado a pegar aquele terceiro ônibus naquela parada que eu estou, certo? É totalmente aberta a integração e é isso exatamente que dá um aumento na mobilidade e na flexibilidade do passageiro.
Nós temos mais uma pergunta, pois não, Eli? Gorete, o telespectador aqui querendo saber quem não tem o cartão, como é que faz, como é que vai fazer a partir de agora, enquanto não adquirir esse cartão. E um telespectador lá do Jardim Europa disse que os ônibus que fazem linha lá para a região dele não estão participando da integração, embora seja a Zona Sudeste. O que vai ser feito em relação a isso? Realmente o usuário vai ter que adquirir um cartão. Tá? A gente está montando um plano contingencial, mas de fato, assim, acredito que as pessoas que já tomaram esse sábado, nós já conseguimos elucidar muito dessa questão do cartão, inclusive dentro dos próprios ônibus tem cobradores, os cobradores dos ônibus dessas linhas, eles estão com o cartão para o usuário adquirir, certo? Nos finais de semana eles vão ter esses cartões disponíveis, o usuário pode adquirir os cartões nos postos do CETUD, os postos credenciados ao CETUD, pode adquirir durante a semana e no próprio terminal de integração, durante os finais de semana, tem um pessoal vendendo esse cartão também. Quero agradecer então ao Vinícius Rufino pelas informações prestadas, ele que é gerente de planejamento da S-Trans. Ele ficou em dúvida ainda em relação a um telespectador a respeito de um bairro, porque ele falou na verdade que está sendo feito de forma gradual. Tem algumas linhas aqui da região sudeste que ainda não estão participando dessa integração. Isso deve ser feito ao longo das próximas semanas. Pois não? Só complementar uma informação. Só complementando a última pergunta, todas as zonas elas fazem parte da grande matriz de integração. O que acontece com outras zonas, como foi perguntado, que não estão fazendo parte ainda, elas não estão fazendo parte da matriz tronco alimentar nesse formato novo que nós estamos colocando. Mas, por exemplo, se a pessoa está na zona norte e quiser vir para a zona sudeste, para algum bairro desses dos que já estão atendidos, ele vai pegar a linha tradicional, a linha radial que vai para o centro. Do centro ele vai integrar com a linha troncal e da linha troncal no terminal ele vai pegar a alimentadora, pagando apenas uma passagem. É importante ressaltar que a integração agora, quando se faz preciso usar as linhas alimentares ou troncais, o usuário tem possibilidade de tomar 3 ônibus, pagando apenas uma passagem. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ele falava também a respeito de um site que está sendo montado para esclarecer todas essas dúvidas dos usuários dos ônibus, e deve ficar pronto ainda esta semana. Eli?